Muito bem, nós vamos iniciar então o sistema genital masculino. O sistema genital masculino, ele consta testículo, epidídimo, ducto deferente, vesícula seminal, próstata e pênis. Então aqui no testículo é produzido então os espermatozoides, como nós vamos ver mais para frente. A gente inicia sempre o estudo do genital masculino no testículo, porque é onde começa aqui a produção dos espermatozoides. Vocês estão vendo aqui a bolsa escrotal e as túnicas albugíneas que deixam aquecido então o testículo. Nós temos aqui então o testículo, que é essa massa ovoide, que mede cerca de 5 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de largura ou de diâmetro. Nós temos aqui as túnicas albugíneas, que envolvem o testículo, mantendo aquecido. Então aqui dentro é que vai haver então a produção dos espermatozoides, que vão ser lançados aqui para o epidídimo, que é a primeira via espermática. Então nós temos aqui uma vista interna do testículo, onde nós temos aqui uma série de túbulos contorcidos, que são chamados de túbulos seminíferos. Então aqui é que são produzidos os espermatozoides. Daqui são lançados para os ductos retos, depois para a rede testicular, da rede testicular para os ductos eferentes e depois para o ducto do epidídimo e epidídimo, que fica aqui em cima do testículo. Então, o que são septos do testículo? São septos que separam aqui essas formações piramidais, que são os túbulos seminíferos, local onde são produzidos os espermatozoides. E além do testículo produzir os espermatozoides, ele produz também um hormônio chamado androgênio, responsável pelos caracteres sexuais masculinos e pelo impulso sexual. E a testosterona, que dá um ganho de massa muscular, perda de gordura corporal e é responsável também pelo desejo sexual. Então nós estamos vendo aqui os tubos seminíferos, ductos retos, rede do testículo, ductos eferentes, depois ductos do epidídimo e o epidídimo aqui. E o epidídimo, através da sua cauda, ele vai formar aqui o ducto deferente, que leva então os espermatozoides até junto à vesícula seminal. Então, repetindo, túbulos seminíferos convergem para o ápice dos óvulos, formando os túbulos retos. Os túbulos retos formam a rede do testículo, que formam os ductos eferentes do testículo, que vão formar o ducto do epidídimo, que forma então, mais para frente, aqui o ducto deferente. Aqui uma visão maior, então foi removida aqui uma parte, túbulos seminíferos, para que a gente possa enxergar em maior aumento esses túbulos contorcidos, onde são produzidos os espermatozoides. Veja aqui os ductos retos, que depois vão formar aqui a rede do testículo, que é esta rede aqui. Aí a rede vai formar esses ductos, que são os ductos eferentes. Os eferentes formam o ducto do epidídimo e os espermatozoides são lançados aqui dentro do epidídimo, onde vão ser maturados. Falando-se em epidídimo, nós temos aqui essa formação alongada que fica sobre o polo superior do testículo, que é o epidídimo.
O epidídimo, ele tem aqui uma porção mais dilatada, que é a sua cabeça, depois seu corpo e sua cauda. Então está aqui o epidídimo, cabeça, corpo, cauda. Veja aqui os ductos eferentes. E a cauda do epidídimo, ela é toda contorcida e ela vai formar aqui depois o ducto deferente. Então aqui nós temos a bolsa escrotal, testículo, o epidídimo e aqui o ducto deferente, junto aqui com a artéria testicular, veia testicular, nervos e vasos linfáticos. Isto aqui é o funículo espermático, ou cordão espermático. Veja que o ducto deferente está dentro deste funículo. Então aqui está novamente o epidídimo e suas divisões: cabeça, corpo e aqui a cauda do epidídimo, que vai formar o ducto deferente. Novamente aqui, são várias figuras para a gente gravar bem aqui o que vem a ser o epidídimo, que é a primeira via espermática. Então, para que serve o epidídimo? O epidídimo, ele serve para guardar aqui no seu interior os espermatozoides. E esses espermatozoides, eles vão sofrer aqui uma maturação dentro do epidídimo para depois serem lançados aqui para o ducto deferente. Aqui é um túbulo contorcido seminífero esticado. Veja que se eu pegar isso aqui e puxar, vai ficar aqui uma alça bem comprida. Aqui está o testículo, aqui epidídimo, e isto aqui é o funículo espermático, ou cordão espermático, que apresenta no seu interior o ducto deferente, a artéria testicular, veia testicular, nervos e vasos linfáticos. Olha aqui novamente o cordão espermático. Aqui também dá para se notar aqui a presença do ducto deferente, da artéria testicular e da veia testicular. Aqui o ducto deferente, dentro então do funículo espermático, que foi feita uma incisão, né, como aqui, para a gente poder enxergar esses elementos no seu interior. O ducto deferente, ele tem um trajeto ascendente para cima antes dele penetrar no abdômen. Depois ele penetra aqui no abdômen por um canal chamado canal inguinal, passa por trás da bexiga e vem se juntar aqui com a vesícula ou glândula seminal. Veja que esta região do ducto deferente, ela é mais dilatada. Isso se denomina ampola do ducto deferente. É o local onde os espermatozoides se juntam aqui, junto com a vesícula seminal. Depois aqui na próstata tem aqui um ducto chamado ducto ejaculador, onde o líquido seminal junto com os espermatozoides caem aqui no interior da próstata para se agregar ao líquido prostático. Aqui está o ducto deferente, se juntando aqui a vesícula seminal. Veja aqui a dilatação, que é a ampola do ducto deferente, onde os espermatozoides se reúnem, aqui, todos eles. E depois, nós temos aqui este canal, ou ducto ejaculador, onde vai se juntar aqui dentro o líquido seminal com os espermatozoides,
que vão se encaminhar aqui para a uretra prostática. Então está aqui o ducto deferente. Então ele penetra na cavidade abdominal através de um túnel denominado canal inguinal. Então esse ducto conduz os espermatozoides. Então o ducto deferente ele tem relação com a glândula seminal. O que é glândula seminal? É a vesícula seminal. Então veja aqui a próstata e aqui a glândula seminal. Veja aqui o ducto deferente, a sua ampola, onde se juntam aqui todos os espermatozoides, para depois cair aqui na próstata, um ducto que passa por aqui, que é o ducto ejaculador. Aqui no meio da próstata tem a uretra prostática, que lança no seu interior dessa uretra o seu produto de secreção, que é o líquido prostático. Nessa figura, apenas de uma forma ilustrativa, é para mostrar aqui a vasectomia, que é a cirurgia de esterilidade masculina. Vejam que tem aqui o testículo, o epidídimo e o ducto deferente, que conduz os espermatozoides até a próstata. Aqui, na bolsa escrotal, é feita uma incisão e nessa incisão o cirurgião ele se depara com o funículo espermático. Ele abre esse funículo, pega com uma pinça esse ducto, que é o ducto deferente. Ele é um ducto bastante liso e duro, e ele secciona, ele corta o ducto deferente, corta e dá um nó em cada extremidade. Então o que vai acontecer? Os espermatozoides produzidos aqui no testículo são lançados no epidídimo e daqui ele vem para o ducto deferente. Quando ele chega aqui, ele não encontra passagem. Então o organismo vai absorver então os espermatozoides. E isto, durante toda a vida do indivíduo, o testículo continua produzindo espermatozoides. Só que eles chegam aqui e não conseguem passagem. Então a vasectomia ela é feita dos dois lados. A próstata é essa glândula aqui embaixo da bexiga. Vejam que ela tem aqui no seu plano sagital, aqui, bem aqui na porção média, a uretra prostática. Veja aqui o ducto deferente, aqui a vesícula seminal ou glândula seminal, lançando aqui o líquido seminal, e o ducto deferente lançando aqui na próstata os espermatozoides. Então, os espermatozoides e o líquido seminal caminham então dentro deste canal aqui, que é o ducto ejaculador, e caem aqui no interior da próstata. E aqui dentro da próstata, o que acontece? A próstata ela produz o líquido prostático, que se agrega então ao líquido seminal e aos espermatozoides para formar então o esperma propriamente dito. Então a próstata ela produz o líquido prostático, que dá o odor característico ao esperma e cuja função ele neutraliza o pH ácido da vagina e nutre também os espermatozoides. Então os espermatozoides sobrevivem durante a sua fecundação, graças então ao líquido prostático, que tem a função de nutrir então os espermatozoides. As uretras do homem começa aqui na bexiga. Então nós temos aqui a uretra da bexiga,
depois a uretra prostática, depois tem uma outra uretra aqui embaixo, entre o pênis e a próstata, que é a uretra membranosa. Depois, dentro do pênis, no corpo esponjoso, tem a uretra esponjosa e no final a uretra externa, aqui na glande. Então, vocês estão vendo aqui a bexiga, que fica acima da próstata. Veja que a próstata ela é cheia de pequenos orifícios que lançam aqui na uretra prostática o líquido prostático. Veja aqui a bexiga. Aqui, numa vista posterior, nós temos aqui o ducto deferente e a vesícula seminal. Olha aqui o ducto e a vesícula seminal penetrando aqui no ducto ejaculador da próstata. Visto então o testículo, o epidídimo, o ducto deferente, a próstata, vejamos então agora o pênis. O pênis ele é formado por dois corpos cavernosos, um de cada lado do corpo esponjoso. Então estão aqui os corpos cavernosos de cada lado do corpo esponjoso, que é este aqui. Então veja que num corte frontal, nós temos aqui os corpos cavernosos e aqui embaixo o corpo esponjoso, por onde passa então a uretra peniana. Aqui estão as veias dorsal superficial, aqui a veia dorsal profunda, aqui as artérias dorsais, uma de cada lado, e aqui as veias superficiais laterais. Os corpos cavernosos, quando se enchem de sangue, são responsáveis então pela ereção do pênis. Então o corpo esponjoso, no seu interior, se localiza a uretra peniana. E o pênis, ele tem aqui três porções. Tem aqui o seu início, que é a raiz do pênis. Depois tem aqui o corpo do pênis. E na frente, na sua extremidade mais anterior, a glande. Aqui novamente, numa imagem maior, os corpos cavernosos. Aqui embaixo, o corpo esponjoso, por onde passa então a uretra peniana. Aqui está a veia dorsal superficial, aqui a veia dorsal profunda, aqui as artérias dorsais e aqui as veias laterais superficiais. Aqui mostrando o pênis, a sua raiz, seu corpo, e aqui na frente, na extremidade mais anterior, a glande. No pênis, existe aqui, nessa região da sua raiz, a glândula bulbo-uretral. Veja aqui, glândula bulbo-uretral, uma de cada lado. Então aqui está esta glândula. Ela integra 5% do fluido seminal. Tem um caráter lubrificante durante a relação sexual. Então ela serve para lubrificar o pênis durante a relação sexual. Ela esteriliza a uretra para que o esperma não seja contaminado e também ela é responsável por um processo de limpeza. A glândula bulbo-uretral ou glândula de Cooper, que são essas duas glândulas aqui, na raiz do pênis. Nessa figura, vocês estão vendo aqui a bexiga, aqui a uretra prostática, membranosa, uretra peniana e uretra externa. A raiz do pênis, o corpo e a glande. E aqui a glândula
bulbo uretral, uma aqui e outra aqui. Então aqui é a anatomia do pênis, mostrando numa vista superior o corpo recoberto por pele. Aqui seria o prepúcio, a pele que recobre a glande. Veja aqui o colo e aqui a glande. E aqui na frente o ósteo externo da uretra. Uma vista lateral e aqui uma vista inferior para mostrar aqui o frênulo do prepúcio. Nesta figura nós temos o pênis em 4 tipos de cortes. Aqui no seu corpo, onde dá para se ver bem os corpos cavernosos sobre o corpo esponjoso, que é essa figura aqui. 2 corpos cavernosos e aqui no centro, na parte inferior, o corpo esponjoso. Esse segundo corte já é feito na glande. Então a gente está vendo aqui, nessa região mais superior, a coroa da glande e os corpos cavernosos, e aqui embaixo o esponjoso. Um outro corte aqui mais para frente, nós vamos verificar então a presença maior aqui da glande, da coroa da glande, e os corpos cavernosos já um tamanho menor, porque à medida que a gente se aproxima aqui da extremidade anterior do pênis, deixa de existir esses corpos cavernosos. E aqui embaixo o corpo esponjoso. E aqui nesse corte, que é feito bem na extremidade anterior da glande, nós estamos vendo aqui toda a glande, não tem mais aqui os corpos cavernosos, e aqui no centro a uretra externa do pênis. Ali o tecido esponjoso, não é o corpo esponjoso do pênis. Nesta figura é para mostrar aqui que o pênis ele é todo coberto por pele, o seu corpo. Na extremidade anterior, esta pele se denomina prepúcio. Então o que vem a ser prepúcio? Prepúcio é a pele do pênis que recobre a glande. Esta pele, ela tem aqui na frente um pequeno orifício para provocar a esterilização da glande, para a sua higienização. Quando esse orifício é muito pequeno, impede que a glande se exteriorize, então nós vamos estar diante aqui da fimose. Então o indivíduo tem que fazer aqui uma cirurgia chamada circuncisão, que seria então a remoção de todo o prepúcio. Aí a glande fica exposta. Está aqui o ósteo externo da uretra, o corpo do pênis e a pele recobrindo todo o pênis. E com isto, nós encerramos então esse assunto, o sistema genital masculino.